Bom, gente, agora nós vamos fazer então exemplos e exercícios resolvidos de equação reduzida e posições relativas de vestibular e Enem, tá bom? Lá na videoaula anterior ficou toda a parte teórica, né? Ela ficou bem teórica e agora a gente vai fazer então as coisas na prática, tá? Não é difícil não, pessoal, alguns exercícios, tá? Claro que um ou outro você tem que pensar um pouquinho mais, tem que fazer uma interpretação um pouco mais detalhada, mas em geral vocês vão ver que é bem tranquila essa parte. Então vamos começar. Bom, o primeiro aqui. Uma equação da reta que contém um ponto 1 e 3 e tem coeficiente angular igual a 2 é... Tananã, 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 tananã. Bom, a primeira coisa aqui, pessoal, é a gente notar, né, que ele já deu para a gente o nosso coeficiente angular, que é igual a 2. Então aqui eu preciso usar a equação reduzida da reta, né? Y igual a mx mais n. E ele já me deu, pessoal, o coeficiente angular, que é 2. Então, com certeza aqui, o valor de m é igual a 2. Ok? Depois, como a gente faz para achar o n? Bom, depois para achar o n, eu conto para vocês no próximo slide. Vamos lá. Bom, então seja y igual a mx mais n, a equação reduzida dessa reta. O seu coeficiente angular é 2, então logo y é igual a 2x mais n, certo? Uma vez que o valor do m vale 2. Bom, e agora, professor, como a gente faz para achar o coeficiente linear n? Bom, para achar o coeficiente linear n, pessoal, lembra que ele deu para a gente um ponto, né? O ponto de coordenadas 1 e 3, ele está nessa reta, certo? Ele pertence a essa reta R, digamos assim. Bom, se o ponto x igual a 1 e y igual a 3 pertence a essa reta, eu substituo as coordenadas do ponto nessa reta para achar o valor de n. Tá? Então, eu troco o y por 3 e o x por 1 para achar o n. Aliás, né, só falando, a gente vai fazer bastante isso agora nessa videoaula de exercícios, tá? Para achar o n, substituir um ponto, beleza? Então, vamos fazer isso. Bom, então, como o ponto n, 1 e 3 está nessa reta, né, conforme eu disse, nós vamos então trocar o y por 3 e o x por 1. Então, nós teremos aqui 3 igual a 2 vezes 1 mais n. Então, fica 3, né, igual a 2 vezes 1 dá 2, mais n. Então, passa 2 para lá, né, 3 menos 2, n igual a 1. Ok? Então, como o n vale 1, então a minha equação reduzida da reta é igual a y igual a 2x mais 1. Tá? Então, essa daqui que é a equação correta. Só que lá, né, pessoal, ele deu na forma geral. Não tem problema. Se a gente quer ir da reduzida para a forma geral, a gente coloca todos os termos de um lado só. Ok? Então, eu vou passar esse y para o outro lado. Quando eu passo esse y para o outro lado, fica 2x menos y mais 1 igual a 0. Ok? Que é a alternativa E. Beleza? Se fosse uma questão, por exemplo, dissertativa, né? Como ele não especificou qual equação que ele quer, se ele quer a reduzida ou a geral, então vocês poderiam dar a reduzida, tá? Aliás, eu vou fazer isso algumas vezes nessa videoaula. Mas como ele deu aí na forma geral, você passa para a forma geral, então. Tá? Então fica 2x menos y mais 1 igual a 0, alternativa E. De boa, né, pessoal? Essa é a primeira questão. Bom, segunda questão. Federal do Rio Grande do Sul. Considere a figura a seguir. Bom, então você tem aqui uma reta R que passa pelo ponto 1 e 0, que é este ponto aqui embaixo. E este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, tá certo? Este ângulo é o ângulo que a reta R forma com o eixo X? Não, né? O ângulo que a reta R forma com o eixo X é sempre este ângulo aqui no sentido anti-horário, ok? Então, como esse ângulo aqui é 30, esse ângulo então quer dizer que ele vale 180
50 graus. Tá bom? Bom, mas vamos ver a pergunta que ele quer, né? Só estou aproveitando para explicar isso para vocês. Vamos ler a pergunta. Uma equação cartesiana da reta R é... Tananã, 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 tananã. Então, A, B, C, D ou E. Muito bem. Nós temos aí, né, pessoal, algumas... todas estão escritas como y em função de x, né? No fundo aqui elas estão com a equação reduzida da reta. Então vamos ver como a gente faz para achar a equação reduzida daquela reta do gráfico. Bom, pessoal, então conforme eu já adiantei aqui para vocês, né? Este ângulo aqui, que é o ângulo θ, que é o ângulo formado entre o eixo x e a reta R, ele vale 150, né? Porque ele é o que falta para 180. Então 180 menos 30 é igual a 150. Então, seja y igual a mx mais n, a equação da reta. Ok? Vamos usar aqui a equação reduzida. Nós temos que achar aqui quem é o m e quem é o n. Para achar o m de Maria, o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, para calcular aqui o m, basta a gente calcular a tangente de 150. Tá? E a tangente de 150 vale menos raiz de 3 sobre 3. Aí tem que lembrar a matéria do ano passado, tá bom? Matéria de trigonometria. Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês um pequeno círculo trigonométrico, tá? Aqui. Lembra que o eixo da tangente está aqui do lado, né, gente? Eita! Calma aí. Calma aí que eu vou conseguir, tá? Aliás, sabe o que eu tava lembrando desses dias? Eu tô devendo para vocês um mico ainda, né? Aquele mico do primeiro ano que eu ainda não paguei. Vamos ver se até o final do ano eu pago. Bom, então aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno em pé. Aqui eu tenho o 210 e aqui eu tenho o 30 graus, certo? A tangente do 210... Que 210, Rafael? Tô muito louco, né, gente? Tô muito louco. Perdão, 150, tá? A tangente de 150 e 30 graus, elas são as mesmas a menos do sinal, certo? O 150 e o 30 graus, eles são da mesma família, entre aspas. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, né? Tem que lembrar daquela tabelinha. Então, portanto, a tangente de 150 ela vem aqui embaixo. Então, ela vai valer menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? A gente tem que lembrar um pouquinho da matéria do ano passado. Bom, assim, y é igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais n. Ok? Mais uma vez, falta a gente achar o valor do n de navio, né? Uma vez que o m a gente acabou de achar. Bom, aí, pessoal, tem que lembrar que o ponto 1 e 0 está naquela reta, né? Porque aquela reta, ela cruzava aqui no eixo x no ponto 1. Então, esse ponto aqui tem coordenadas 1 para o x e 0 para o y. Logo, a gente substitui este ponto de coordenadas 1 e 0 na equação da reta. Então, nós vamos trocar o x por 1 e o y por 0. Então, nós teremos 0 igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1 mais n. Então, aqui vai dar 0, né? Menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1 vai dar menos raiz de 3 sobre 3 mais n. Aí é só passar esse número para lá. Quando ele passa para lá, ele passa positivo, né? Então, nós teremos que o n vale raiz de 3 sobre 3 positivo. Tá? Beleza? Bom, acabou, né? Se o n, então, vale raiz de 3 sobre 3 positivo, então a equação da reta vai ser menos raiz de 3 sobre 3, x, tá? Deixa eu melhorar aqui. Menos raiz de 3 sobre 3, x, mais raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Pronto. Então tá aqui. Aí, pessoal, para ficar igualzinho tá nas alternativas, a gente pode colocar a raiz de 3 sobre 3 em evidência, certo? Então, se eu colocar a raiz de 3 sobre 3 em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui o número 1, certo? E aqui vai sobrar menos x, certo? Então, ficaria
dentro do parênteses, raiz de 3 sobre, quer dizer, fora do parênteses, raiz de 3 sobre 3, vezes menos x mais 1, certo? Só que menos x mais 1 e 1 menos x é a mesma coisa. Tudo bem? Então, a alternativa correta aí é a alternativa B de bola. Ok? Questão 3, pessoal da Unesp, tá bom? Dada a reta R de equação 4x mais 2y mais 5 igual a 0 e o ponto P igual a 2 e menos 1. Determine o coeficiente angular da reta R e o item B, que é o mais importante, tá bom? Que eu vou cobrar bastante isso de vocês, tá? Essa questão ela é muito boa e muito importante. Determine a equação da reta S, que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P. Ok? Então vamos lá. Então vamos resolver primeiro a questão A, depois a questão B, com calma, que é uma questão aí de segunda fase. Tá? Bom, para achar o coeficiente angular, pessoal, da reta R, primeira coisa, a reta R ela foi dada na sua forma geral. Para achar o coeficiente angular, quando a gente tem a forma geral, a gente passa para a reduzida. E para a gente passar a equação geral para a equação reduzida, basta a gente fazer o quê? Basta a gente isolar o valor de y. Ok? Então, nessa equação aqui, que é 4x mais 2y mais 5, eu vou isolar o y. Então, vai ficar 2y igual a menos 4x menos 5. Tá? Aí o que eu passo? Eu passo o 2 dividindo. Então, fica y igual a menos 4 sobre 2x menos 5 meios, tá? Só que menos 4 sobre 2 é menos 2, evidentemente. Então, portanto, y é igual a menos 2x mais 5. Se y é menos 5 meios, quer dizer. Se y é igual a menos 2x menos 5 meios, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o coeficiente angular m de R vale menos 2, né? E o coeficiente linear de R vale menos 5 meios. Como ele pediu o coeficiente angular, então o coeficiente angular dele vale menos 2 dessa reta. Ok? Tranquilo? Então, o item A está resolvido. Agora, pessoal, vamos para o item B, tá? O que o item B falava? Ele quer uma equação da reta que seja perpendicular à reta R e que passe pelo ponto P, tá bom? Ok? Então, você tem aqui a reta R e você quer, no item B, a equação de uma reta S que seja perpendicular ao ponto perpendicular à reta R, ou seja, que forma ângulo de 90 graus, e que, além de ser perpendicular, essa reta S precisa passar pelo ponto P de pato. Ok? Então, além dessa reta S ser perpendicular à reta R, ela tem que passar pelo ponto P. Ok? Então, como que vocês vão montar esse tipo de exercício, tá bom? É muito comum, pessoal, no vestibular, ele cobrar, determine a equação paralela à reta. A reta é perpendicular, a reta não sei o quê. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso do seguinte modo. Primeira coisa, vamos chamar a equação da reta S, que eu quero descobrir, de y igual a msx mais ns. Ok? E o nosso grande objetivo aqui é achar o coeficiente angular, m de s, e o coeficiente linear, n de s. Ok? Aí, pessoal, vamos lembrar um pouquinho da condição de duas retas serem perpendiculares. Foi a última coisa que eu expliquei na parte teórica, foi o último slide. Duas retas são perpendiculares se e somente se o produto de seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Ou seja, se m de R vezes m de S for igual a menos 1. Ok? Que é o que está escrito aqui. Ora, o coeficiente angular da reta R, eu já sei quanto que vale. Ele vale menos 2.
é do caso anterior, ok? Do item anterior. Ou seja, menos 2 vezes m de s, que eu não sei quem é, que é o coeficiente angular da reta S, o produto de menos 2 por esse coeficiente tem que dar menos 1. Ok? Ora, se menos 2 vezes m de s tem que dar menos 1, a hora que eu passo o menos 2 dividindo, eu vou ter menos 1 sobre menos 2, que é igual a mais meio. Ou seja, pessoal, o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a meio. Porque se ele for igual a meio, quando eu multiplico meio por menos 2, evidentemente dá menos 1. E se deu menos 1, está garantido que as retas R e S são perpendiculares. Ok? Então, com certeza aí, o coeficiente angular da reta S vale meio. Bom, logo, pessoal, a minha equação vai ficar assim, y igual a meio x mais n de s, uma vez que eu já descobri aqui quem é o m, ok? Bom, falta descobrir quem, pessoal? Falta descobrir quem é o coeficiente linear. Mas lembra que eu falei para vocês que, além de ser perpendicular, ela deve passar pelo ponto P, ok? E como que eu faço, então, para achar o coeficiente linear? Bom, se o ponto P precisa estar nessa reta, eu troco as coordenadas do ponto P nessa reta. Igual a gente fez tanto no primeiro exemplo como no segundo. Tanto no primeiro exemplo como no segundo, para achar o coeficiente linear, a gente pegou um ponto, substituiu na equação e fez a conta e achou o n, tá bom? Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Bom, então como esse ponto P, 2 e menos 1, que foi dado do enunciado, precisa pertencer à reta S, né? Porque a reta S tem que passar por esse ponto P, então a gente substitui o x por 2 e o n por menos 1. E o y por menos 1, quer dizer, desculpa, o x por 2 e o y por menos 1. Então fica menos 1 igual a meio vezes 2 mais n. Então isso aqui dá menos 1, meio vezes 2 dá 1, mais n. Passa o menos 1, o 1 para lá, fica menos 1, menos 1. Então, n igual a menos 2. Ok? Beleza? Bom, se o n é igual a menos 2, logo, a equação da reta S pedida é y igual a meio x menos 2. Pronto. Essa é a equação da reta pedida. Professor, não tem que passar para a equação geral? Não, ele não pediu. Tá? Ele não pediu. Ele falou assim, a equação da reta S que seja perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P. Ele não especificou qual a equação que ele queria, se era geral ou reduzida, ou qualquer outra. Então, nós podemos dar essa resposta que está perfeitamente aceitável. Ok? Pessoal, aqui eu fiz uma figura, tá? Só para vocês poderem enxergar. Então, está aqui a reta R, tá bom? E está aqui a reta S, e veja que a reta S ela é perpendicular à reta R, forma esse ângulo aqui de 90 graus, e passa pelo ponto P de coordenadas 2 e menos 1. Pronto. Então, essa reta aqui verde, ela é perpendicular à reta R e passa pelo ponto 2 e menos 1. Né? Então, de fato, se você esboçar o gráfico da reta S seguindo a equação que a gente achou, você vai ter de fato aí a comprovação, né, fazendo a figura aí no plano cartesiano, tá bom? É claro que aqui ele não pediu isso, mas eu resolvi ele não pediu para fazer o gráfico, mas eu resolvi colocar o gráfico aí só para vocês terem uma ilustração do problema. Bom, agora nós temos aqui a questão da FGV, tá? que é uma excelente universidade, as questões dela são muito boas. E depois da questão da FGV, nós vamos ver a questão da FG Fala e da FG Escuta, né? Porque se é FG vê, FG Fala e FG Escuta. Nossa senhora, gente, eu estou me superando nessa quarentena. Vamos lá.
A reta T passa pela interseção das retas 2x menos y igual a menos 2 e x mais y igual a 11, e é paralela à reta que passa pelos pontos A e B. Determine a equação da reta T de tatu. Muito bem, então vamos lá. Vamos desenhar aqui, pessoal, um esbocinho só para vocês entenderem. Tá aqui a reta que passa pelos pontos A e B, tá bom? Vamos chamar essa reta aqui de reta R, tá? Nós temos aqui, pessoal, duas retas, tá? 2x menos y igual a menos 2 e x mais y igual a 11. Essas duas retas se intersectam num ponto, ok? No ponto P. Ele está falando para mim, pessoal, que a reta T, ela passa pela interseção dessas duas retas em roxa e que, além disso, ela é paralela à reta que passa por A e B, ou seja, ela é paralela à reta R. Ou seja, a reta T é uma reta desse tipo. Concorda? Ela passa pelo ponto de interseção dessas duas retas roxas e ela é paralela à reta AB. Determine a equação da reta T. Então, uma questão assim bem completa. Ok? Pessoal, primeira coisa, vamos achar esse ponto de interseção? É fácil achar esse ponto de interseção, não é matéria passada. Basta a gente, então, resolver um sistema de equações envolvendo 2x menos y igual a menos 2 e x mais y igual a 11. Né? Essas duas retas são retas concorrentes, né? Porque se o enunciado está dizendo que elas se intersectam, quer dizer, então, que elas são concorrentes. Beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente resolver a interseção de duas retas, a gente pode resolver um sistema linear perfeitamente, né? 2x menos y igual a menos 2 e x mais y igual a 11. Está perfeito. Aí você pode fazer por Cramer, escalonamento, adição, substituição, o que você quiser fazer aqui. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu vou fazer por substituição, tá? Porque talvez eu ache mais fácil de vocês fazerem. Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o y, tá? Então, eu vou passar o mais 2 para o lado esquerdo e o y para o lado direito, certo? Ok? Então, fica y igual a 2x mais 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse y aqui na segunda equação. Tudo bem? A segunda equação é x mais y igual a 11. Então, ela vai ficar x mais 2x mais 2, que é o valor de y, igual a 11. Ok? Com isso, eu gero uma equação, né, em função só de uma variável. Então, x mais 2x dá 3x, 11 menos 2, né, dá 9, quando eu passo esse 2 para o lado de lá. Então, se 3x é igual a 9, x é igual a 3. Ok? Bom, se o x é igual a 3, para achar o y, basta você vir aqui e trocar o x por 3. Então, logo, o y vai ser 2 vezes 3 mais 2, que é igual a 8, certo? 6 mais 2, 8. Assim, pessoal, as coordenadas do ponto P de interseção dessas duas retas em roxo, essa reta e essa reta, é igual a 3 e 8. Então, essas duas retas vão se intersectar nesse ponto, 3 e 8. Ok? Isso quer dizer, então, pessoal, que a reta T ela vai ter que passar por esse ponto, né? Porque o enunciado disse que a reta T passava por esse ponto de interseção, e além dela passar por esse ponto de interseção, ela é paralela à reta que passa pelos pontos A e B, tá bom? Ok? Bom, agora vamos usar a informação que ela é paralela à reta que passa por A e B. Bom, vamos lá. Duas retas, pessoal, são paralelas, e nesse caso, está subentendido, né, que são paralelas distintas. Duas retas são paralelas, ou seja, elas não se intersectam, quando elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Tudo bem? Se duas retas têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Isso eu expliquei lá na videoaula bonitinho. Beleza? Então, pessoal, para a gente descobrir o coeficiente angular da reta T, eu estou chamando aqui a reta T, a equação reduzida, de mtx mais nt. Ok? Para a gente descobrir o coeficiente angular da reta T, ou seja, o m de t,
Basta a gente descobrir o coeficiente angular da reta R. Uma vez que, se T e R são paralelas, então elas têm o mesmo coeficiente angular. E tá fácil achar o coeficiente angular da reta R? Tá. Porque a reta R é a reta que passa pelos pontos A e B. Tem aqui uma coordenada, né? Eu não lembro qual que é. XA, YA, que é conhecida, e uma coordenada XB, e um ponto B, né, de coordenada XB e YB. E quando eu tenho dois pontos, para achar o coeficiente angular é moleza. Basta a gente fazer y do B menos y do A sobre xb menos x do A. Que é aquela história lá que eu expliquei na videoaula do cateto oposto por cateto adjacente, que dava tangente, que a tangente é justamente o coeficiente angular da reta. Beleza? Então tá moleza. Então vamos fazer essa conta. Veja, pessoal, assim, eu não preciso saber a equação da reta R. Não preciso. Eu só preciso saber o coeficiente angular da reta R. É ele que vai ser útil para mim. Professor, pode achar a equação geral da reta R, depois isolar o y? Pode, está perfeitamente correto. Só que você não precisa ter o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta R. Basta ter o coeficiente angular. Beleza? Então, vamos fazer isso. Então, como a reta R passa pelos pontos A, 1 e 1, e B, 2 e menos 2, então o coeficiente angular de R é dado por essa conta aqui, né? Igual eu falei agora há pouco. YB menos YA sobre XB menos XA. Então, vai ficar menos 2 menos 1 sobre 2 menos 1, certo? Menos 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso vai dar menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. Portanto, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 3. Se o coeficiente angular da reta R é menos 3, o da reta T também é igual a menos 3, uma vez que elas são retas paralelas, então elas têm o mesmo coeficiente angular. Logo, a equação da reta T é y igual a menos 3x mais nt. Ou seja, ainda falta a gente descobrir qual é o valor do coeficiente linear. Certo? Mas para achar o valor do coeficiente linear, não está difícil. Por quê? A gente sabe que essa reta T, ela passa pelo ponto de interseção daquelas duas retas roxas que eu marquei lá no começo. Ora, mas aquele ponto P de interseção eu já achei. É o ponto 3 e 8. Então, esse ponto 3 e 8, ele pertence à reta T. Mais uma vez, para achar o coeficiente linear, nós vamos trocar, então, o y por 8 e o x por 3 nessa equação e achar o valor do n, do coeficiente linear. Então, vamos fazer isso. Então, como esse ponto aqui, 3 e 8, pertence a essa reta T, logo, 8 é igual a menos 3 vezes 3 mais n de t. Aqui vai dar menos 9. A hora que eu passo o menos 9 para o lado de lá, ele passa mais, 8 mais 9, 17. Então, n é igual a 17, n de t. Tá? Logo, a equação da reta t pedida é menos 3x mais 17. Então, menos 3x mais 17 é a equação da reta que passa pelo ponto de interseção daquelas duas roxas e que, além disso, é paralela à reta R que passa pelos pontos A e B. Ok? Então, esta é a equação, menos 3x mais 17. Tá aqui o desenho, galera. Tá aqui o ponto P, que nós achamos, tá? De interseção. Ele tem coordenadas aqui 3 e 8, tá? A reta R, que passa pelos pontos A e B, está aqui. Lembrando que o ponto A tinha coordenadas 1 e 1. E o ponto B, 2 e menos 2. Então, está aqui, ponto A e ponto B. Está aqui a reta em verde, que passa pelos pontos A e B. A reta T, ela é paralela à reta R, e ela passa pelo ponto 3 e 8. Ok? Então, aqui fica claro aí com o desenho, né, que essas duas retas são paralelas de fato. E elas passam pelo ponto, e ela passa pelo ponto 3 e 8, que era aquele ponto de interseção daquelas duas retas roxas.
Pessoal, veja que aqui o coeficiente linear é 17, né? Da reta T. Certo? Lembra que o coeficiente linear também ele pode ser observado, que é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. Tá bom? Então, é só uma figura aí para mostrar para vocês aí visualmente como que é a ilustração do exercício. Questão 5 aqui, pessoal da Mackenzie. No triângulo da figura, se AB é igual a AC, então AB é igual a AC. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, certo? O ponto A tem coordenadas 2 e 3 e o ponto B tem coordenadas 3 e 1. A equação da reta suporte da mediatriz CM é... Sabe o que eu lembrei agora? Da Pantera Cor-de-Rosa, né? Aliás, vocês sabem o que tem no fundo da casa da Pantera Cor-de-Rosa? Porão, 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 porão. Tá bom, gente. Esse aqui é o último exemplo, tá? Essa aqui foi a última piada de hoje. E nós temos então agora que achar a equação da reta suporte da mediatriz CM de acordo com aquela última figura, tá? Qual a alternativa aqui que é a alternativa correta? Vamos lá, vamos resolver essa questão. Bom, gente, vamos explicar aqui o que é reta suporte da mediatriz. Em primeiro lugar, vamos lembrar aqui o que é mediatriz, né? A mediatriz, ela é uma reta que ela é perpendicular a um lado do triângulo, tá? Ela não precisa passar pelo vértice oposto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a mediatriz CM, deixa eu explicar isso aqui melhor, tá? E esquece um pouco essa figura que está aqui no plano cartesiano, tá? Olha para essa figura que está aqui em vermelho. A mediatriz, ela é uma reta que ela é perpendicular e passa pelo ponto médio de um lado. Então, vamos supor aqui que nós temos o lado AB como base. Então, a reta mediatriz ela passa pelo ponto médio e ela é perpendicular ao lado AB. Então, é uma reta assim, ó. Tá? Faz de conta aqui que passou pelo ponto médio. Tá bom? Então, ela é uma reta perpendicular e que passa pelo ponto médio do segmento AB. Tá? Note, pessoal, que aqui ela não passou pelo vértice C. Sim, a mediatriz não precisa passar pelo vértice C. Tá bom? A mediatriz ela não precisa passar nem pelo vértice C, nem pelo vértice A, nem pelo vértice B. Tá bom? A mediatriz pode passar pelo vértice? Pode. Ok? Ela pode passar pelo vértice. Em alguns casos. Como esse triângulo aqui, pessoal, é isósceles, lembra que ele falou que AC é igual a BC. Então, este lado aqui, que é o lado AB, é a base do triângulo, certo? Aí, pessoal, quando eu traço a mediatriz ela tem uma propriedade que é muito importante. Todos os pontos que estão na mediatriz estão a uma mesma distância, tanto do ponto A como do ponto B. Então, como o ponto C aqui está localizado nessa parte, e a distância do ponto C ao ponto B é a mesma distância do ponto C ao ponto A, logo, a mediatriz ela tem que passar pelo vértice C também. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a mediatriz ela vai passar pelo ponto médio de AB e vai passar necessariamente pelo ponto C. Por quê? Porque o lado AC e o lado BC são iguais. E todos os pontos que estão na mediatriz são equidistantes, tanto do ponto A como do ponto B. Tranquilo? Então, vamos lá. Em resumo, tá? Nós temos, então, que achar a equação da reta, que é perpendicular à reta que passa por A e B e que passa pelo ponto médio. Ok? É isso. Tudo bem? Reta perpendicular que passa por A e B e que passa pelo ponto médio. Beleza? Vamos começar achando o ponto médio de A e B? Moleza, né?
Ponto médio, só somar as duas coordenadas e dividir por 2. Bom, as coordenadas do ponto M médio de AB são tais que xm igual a xa mais xb sobre 2. Então vai ficar 3 mais 2 sobre 2, que é igual a 5 meios. YM, YA mais YB sobre 2, 1 mais 3 sobre 2, 1 mais 3 é 4, 4 sobre 2 é 2. Então, as coordenadas do ponto M são iguais a 5 meios para o x e 2 para o y. Ok? Beleza? Bom, e agora nós temos, né, que pensar na equação da reta mediatriz, certo? Então, vamos pensar agora na equação da reta mediatriz propriamente dita. Bom, então vamos chamar de S a equação da reta que passa por A e B, tá bom? E vamos chamar de R a mediatriz pedida. Então, como essa reta R, que é a mediatriz pedida, ela tem que ser perpendicular à reta S que passa por A e B, logo, duas retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1, certo? Então, está aqui a reta R, que é a reta que nós temos que saber quem é, e está aqui a reta S, que passa pelos pontos A e B. Então, o produto do coeficiente angular da reta R pelo produto do coeficiente angular da reta S tem que dar igual a menos 1. Ok? Bom, para achar o coeficiente angular da reta S, não está difícil, né? Uma vez que eu tenho o valor de dois pontos que passam por essa reta. Para achar o coeficiente angular, de duas umas, ou você calcula a tangente do ângulo, que eu não tenho, ou você faz aquela conta, né? YA menos YB menos YA sobre XB menos XA, que é quando você tem as coordenadas, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, para achar a equação para achar o coeficiente angular da reta S, basta a gente fazer essa conta, certo? YB menos YA sobre XB menos XA. Então, vamos fazer isso, porque tendo o valor do coeficiente angular da reta S, a gente acha o valor do coeficiente angular da reta R. Bom, o valor, então, do coeficiente angular de S vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Então, portanto, vai ser 1 menos 3 sobre 3 menos 2, certo? 1 menos 3 é menos 2, 3 menos 2 é 1, menos 2 sobre 1 é menos 1. Portanto, este cara aqui é o coeficiente... Menos 2, né? Perdão. Menos 2 sobre 1 é menos 2. Portanto, menos 2 é o coeficiente angular da reta S. Se menos 2 é o coeficiente angular da reta S, logo, se eu multiplicar este menos 2 pelo coeficiente angular da reta R, que eu não sei quem é, tem que dar menos 1. Porque as retas são perpendiculares. Bom, quando eu passar o menos 2 aqui dividindo, eu vou ter menos 1 sobre menos 2. Menos 1 sobre menos 2 dá meio. Logo, o coeficiente angular da reta R vale meio. Certo? Bom, portanto, eu vou ter y igual a meio x mais n de R, né? Então, está faltando achar agora o coeficiente linear da reta mediatriz, ok? Bom, mas como esse ponto está na reta, né, que é o ponto médio, que é o ponto de coordenadas 5 meios e 2, a gente então troca o x por 5 meios e o y por 2, tá? Então, eu vou ter 2 igual a meio, que é o coeficiente angular, meio vezes x, então meio vezes 5 meios, né, que eu estou aqui substituindo, mais n de r. Então, aqui eu vou ter 2 menos 5 quartos igual a n de r, tá? Quando eu faço 2 menos 5 quartos, isso aqui vai dar quanto, pessoal? 4 vezes 2, 8, né? 8 menos 5, 3. Então, o coeficiente linear aqui, fazendo as contas, 2 menos 5 quartos dá 3 quartos, ok? E tá, 3 quartos. Então, o coeficiente angular da reta
R é igual a 3/4. Logo, y é igual a meio x mais 3/4. Pessoal, mas lembra que nas alternativas ele não deu na forma reduzida, ele deu na forma geral. Não tem problema. Essa equação aqui está certa, é a equação certa. Ela só está na forma reduzida. Agora vamos passar para geral? Como que a gente passa para geral, pessoal? Primeira coisa, vamos eliminar todos os denominadores? Para a gente eliminar aqui todos os denominadores, pessoal, a gente pode tirar o mínimo de tudo, que é 4, certo? Mas em vez de ficar tirando o mínimo, pessoal, vê se vocês concordam comigo. Vamos multiplicar a equação inteira por 4? Concorda que se eu multiplicar a equação inteira por 4, eu sumo com o 2 e com o 4? Porque o 4 é múltiplo de 2, então eu consigo dividir. E o 4 é múltiplo de 4, eu consigo dividir. Então, se eu multiplicar a equação inteira por 4, eu cancelo esses denominadores, que no fundo é a mesma coisa que tirar o mínimo, tá bom? Então, se eu pegar essa equação inteira e multiplicar ela por 4, ambos os membros, eu vou ter o seguinte: y vezes 4, 4y, meio x vezes 4. Quando eu multiplico meio x vezes 4, o 4 com 2 vai dar 2x. Pronto. Então, ficou 2x. 3/4 vezes 4 dá 3, né? Porque o 4 aqui vai cancelar. Então, pronto, ó. Multiplicando, então, por 4 essa equação, eu vou ter 4y igual a 2x mais 3. Certo? Ok? Bom, aí, para passar para a equação geral, a gente passa o y para o lado de lá. Então, passando o y para o lado de lá, eu vou ter 2x menos 4y, que ele passa negativo, mais 3 igual a 0. E essa resposta estava na alternativa D de dado. Tudo bem? Então foi isso, pessoal. Nossa, quase 42 minutos, gente. Nossa, as videoaulas elas estão com o tempo de uma aula mesmo, né? Literalmente. Tanto a parte teórica como a parte de exercícios. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Ou, melhor dizendo, até quinta-feira na live que nós vamos fazer. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.